Oi, eu sou a Pri Mariano, seja bem-vindo ao canal Bora Fazer e hoje nós vamos transformar esses potões de palmito em dispensers para lavanderia e vou te ensinar também como furar esses vidros de forma super fácil. Esses meus custaram na verdade R$0 porque eu consegui eles em uma pizzaria aqui na minha cidade, então vale a pena vocês irem lá e conferir. Então primeiro eu vou marcar o meio aqui do meu pote de vidro, essa parte tem uns números aqui nessa parte de baixo, mas essa daqui tem umas bolinhas que eu acho que vai ficar mais bonitinho como sendo a frente, e também você olha direitinho porque às vezes o vidro tem uma lateral, né, marcada, então a gente vai centralizar aqui o tamanho de uma moeda mais ou menos de 10 centavos, que é onde eu vou fazer o furo para passar a minha torneirinha. Para fazer o furo nós vamos usar essa parte aqui do martelo e eu vou batendo no vidro até fazer com que ele seja todo fragilizado aonde nós marcamos essa parte aí que, com a moeda de 10 centavos. E é bem simples, é só ir batendo devagarinho, leva em torno de 15 minutos para quebrar, só que você precisa ir fragilizando toda essa parte, não bate só no centro do círculo, tá? Então vai soltando esse pozinho de vidro aqui, ó, e vai ficando assim, todo marcado, mas vejam que eu tô batendo em todo o círculo e não só no meio. E é só continuar fazendo isso até que o furo finalmente se abra, ó. Então eu venho aqui aumentando esse furo ainda com o martelo. É bem simples até chegar ao tamanho da torneirinha que eu escolhi. Essas torneirinhas são bem facilmente encontradas em casas de materiais de construção e elas vêm com duas borrachinhas assim e essa peça. E ela é toda de rosquear e eu vou cortar essa parte aqui porque ela tá muito grande, mas é bem simples. Uma borrachinha fica pro lado de fora do vidro, a outra pro lado de dentro e a pecinha também. Então você rosqueia tudo e fica perfeitinho. Para pintura eu vou usar a Chalk Paint, que é uma técnica que eu tô louca para testar e ela é bem simples. Para cada medida de maisena, uma medida de maisena, 2 medidas de tinta. Então eu diluo aqui a maisena e misturo com 2 partes de tinta e também uma meia colher mais ou menos de sobremesa de cola branca. Essa Chalk Paint também pode ser feita com gesso, então eu preferi fazer com maisena porque eu li alguns comentários dizendo que com a maisena ficaria um acabamento mais liso, mais delicado, e como era isso que eu queria aqui para esse projeto, então eu fiz com a maisena. E olha só, gente, já tô passando aqui daquele jeitinho que vocês já sabem que eu gosto de pintar, né? Primeiro o pincel e depois o rolinho para tirar todas as marquinhas. E a cobertura ficou maravilhosa, gente. Só com uma demão já ficou ótimo, de verdade. Amei essa tinta. Mas o acabamento dela é bem fosco, de verdade. Então, assim, se você tá procurando uma coisa brilhante, esse acabamento não é o ideal, porque mesmo com verniz não ficou super brilhante, ficou meio fosco. Se você estiver gostando dos vídeos, não esquece, curte, compartilha e também se inscreve aqui no canal, que toda semana nós vamos ter vídeos novos. Eu aproveitei aqui as tampinhas também, as minhas não vieram com furo, ó, eu dei muita sorte. Então eu também passei uma camadinha dessa Chalk Paint em cima das tampinhas e podem ver que cobre super bem também o metal, gente. Na verdade, no metal foi o que eu mais gostei aqui de testar. E esse projeto foi projeto para testar mesmo, sabe? Porque eu tava gastando muita tinta de artesanato aqui e precisava comprar várias cores, então eu acabei decidindo comprar uma tinta de parede para ver se eu conseguia fazer os meus projetos de artesanato aqui, porque ela tem uma semelhança muito grande com as tintas de artesanato que eu uso e sai muito, muito mais barato. Então eu coloquei aqui, ó, tinta de parede, vou deixar na descrição qual que eu usei, tá bom, gente? Tudo certinho. E eu coloquei uma medida aqui dentro de cada potinho para fazer as cores que eu quero. E como essa tinta ela é bem grossa, eu preciso diluir ela um pouquinho com água. E, gente, o rendimento é extraordinário e já vou falar para vocês que eu amei. E de hoje em diante vocês vão ver usar muita tinta de parede aqui nos meus projetos. Para fazer as cores eu estou usando esses pigmentos que são comprados também em casa de materiais de construção. Eles são muito concentrados, então eles vão durar demais e cada um custou entre 3 e R$4 e eu vou conseguir fazer muitas cores com eles, então acho que valeu super a pena.
Essa primeira cor eu queria um salmão, então eu misturei aqui umas 3 gotinhas do corante vermelho e ele ficou assim, meio rosa. E fui misturando mais algumas gotas do corante amarelo, mais ou menos umas 6 gotinhas do corante amarelo, até ficar nesse salmão aqui, ó, que vocês estão vendo. A próxima cor eu também vim aqui misturando o corante violeta e ele vai ficando assim também com essa corzinha de iogurte, assim meio lilás. Mas como eu queria um lilás um pouquinho mais frio e não tão rosado, eu misturei aqui mais 2 gotinhas do corante vermelho e 2 gotas do corante azul também, para poder conseguir a cor que eu realmente queria. E ficou esse tom de lilás. Para esse tom de vermelho, eu precisei usar muito pigmento vermelho. Então, eu pinguei aqui mais ou menos umas 10 gotas de vermelho e 2 do corante preto também. Então, ficou nesse tom aqui de vermelho bem bonito, meio rosado, ó. Ficou bem legal, foi uma cor que eu gostei muito. E esse aqui, gente, é o efeito da Chalk Paint, olha, cobriu super bem. Esse aqui eu vou deixar ele em branco, então eu dei 2 demãos com a Chalk Paint, tá bom, branca. E ficou assim, um acabamento muito bom, ficou um acabamento liso, mas bem fosco, como eu falei pra vocês. E a pintura que eu vou fazer aqui é uma pintura orgânica, então ela é totalmente no feeling, não precisa ter nenhum acabamento, nem nada. A gente só vai realmente pintando qualquer tipo de forma aí que você quiser, do jeito que você quiser, com as cores que você quiser, e vai ficar um efeito super legal. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz os meus, mas foi bem simples. Esse verdinho eu não ensinei como que eu fiz, porque eu comprei ela pronta, ela se chama verde água. E então, eu vim aqui primeiro marcando algumas formas nesse primeiro vaso. E vou deixar secar essas primeiras formas, porque eu quero desenhar por cima delas também depois. E eu fui usando aqui basicamente 2 pincéis, esse bem pequenininho e um maiorzinho, gente. E eu amo usar pincel de maquiagem para fazer esse tipo de pintura, porque as cerdas são super macias e eles são bem em conta. Hoje em dia a gente acha uns pincéis super baratinhos de maquiagem também, né? Enquanto as formas do primeiro vaso vão secando, eu já vou passar para o segundo. Esse segundo vaso eu pintei a primeira demão com a Chalk Paint e a segunda com esse mesmo verdinho que eu falei para vocês, tá bom? Então, eu vim aqui agora fazendo as formas normalmente, só que agora eu tô usando aqui uma cor que destaque melhor nesse vaso. Então, é bem simples, gente, bem aleatório de verdade. Tem várias inspirações da pintura orgânica no Pinterest, então se você quiser fazer uma coisa mais elaborada e tudo mais, dá para vocês darem uma olhada lá, mas eu tô fazendo bem no feeling mesmo. Já tô no terceiro pote aqui, fazendo essas formas. Eu tô pintando assim, gente, porque como eu falei pra vocês, eu tô esperando secar pra mim fazer outras formas por cima dessas aqui. E, gente, é muito simples, eu não sei desenhar, não sei pintar muito bem e tá dando bem certo. É muito gostoso de fazer, testem aí. E eu resolvi fazer umas flores aqui por cima e aquela gambiarrazinha, né, do cotonete, que fica umas bolinhas perfeitinhas. Então eu só vim pingando o cotonete na tinta e pingando no vaso e dá super certo. E depois eu liguei cada uma dessas bolinhas com um fiozinho feito com o pincel. E, gente, se vocês tiverem aquele pincel bem fininho, vai ficar um acabamento muito melhor. Eu não tinha, então meu acabamento ficou um pouquinho mais grosseiro, mas ainda assim eu gostei bastante, achei que ficou bem bonitinho. E não é nenhum desenho nada elaborado, gente. É aquelas florzinhas, sabe, que a gente desenha desde que é criança, bem simples mesmo, super fácil e que qualquer um consegue fazer. Para fazer essas outras plantinhas aqui também, gente, é simples, é só você bater o pincel assim, formando como se fosse uma folhinha de cada lado e depois você passa novamente o pincel, ligando todas essas partes aqui com um risco até o final, olha só. E
E como eu falei, não tem muito mistério, você vai simplesmente colocando formas aonde você quiser, liga uma música e solta a sua criatividade, que eu tenho certeza que vai ficar um projeto bem legal. E eu fui fazendo isso em todos os vasos de forma aleatória, mas eu usei as mesmas cores porque eu queria que os 3 vasos tivessem uma certa coerência, que eles ficassem semelhantes, mas completamente diferentes. Eu acho que deu para entender. Então, quando eu terminei aqui a pintura, esperei tudo secar e também pintei as minhas torneirinhas e as tampas com tinta spray na cor cobre. Na verdade, eu comprei um spray escrito que era Rose Gold, né? Mas no final eu achei que a cor ficou cobre mesmo, não ficou Rose Gold. Mas eu achei que ficou legal também, que combinou com o projeto. Uma dica que se você for pintar suas torneirinhas também com tinta spray, espera secar muito bem, de preferência de um dia para o outro, porque parecia que a minha estava seca e quando eu fui movimentar para usar no projeto, ela ainda estava molhada e acabou estragando um pouquinho a pintura das torneiras. Então vale a pena você esperar um pouquinho. Enquanto a pintura seca, eu já vou preparar uma bancadinha para colocar esses vasos em cima e facilitar no dia a dia. Então eu cortei aqui essa madeira de pinos, ela é uma madeira de construção, é resto de construção, então ela tá bem feinha assim, mas eu acho que eu vou deixar ela assim mesmo, não vou pintar, porque vai combinar aqui com o projeto. E eu cortei também esses pedacinhos de caibro para servir de pezinho, e é muito simples de fazer essa bancadinha. Nós parafusamos os pés na madeira usando a furadeira, mas daria para fazer sim usando uma chave de fenda manualmente, que assim é mais fácil, mas o pinus é molinho, então a gente consegue fazer isso de forma manual também. E já tá pronta a bancadinha, olha só. Essa marcação que ficou aqui na madeira, gente, meu marido falou que é porque o disco dele da serra tá velho e acabou ficando assim meio queimado, mas eu achei a coisa mais linda, vocês gostaram? E acabou então que eu preferi deixar ela assim crua, meio rústica mesmo, não vou pintar. Como eu não queria escrever os nomes aqui nos meus vasos, eu decidi escrever na bancada com um marcadorzinho permanente. E eu escrevi aqui então o nome do que eu iria colocar em cada pote lá na minha lavanderia. Nesse do meio vai amaciante, nesse primeiro vai sabão líquido e no último cloro. E o projeto então ficou assim, eu achei super funcional e que ficou muito bonito, vai dar um charme super especial lá na lavanderia. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um projeto aqui do canal. Não esquece de deixar o seu like, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.